tudo certo atrás? Pode começar? Dá para começar? Pode começar. Só não sei quem não botei aqui, quais são os deputados que você vai convidar. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Convido os senhores deputados Narciso Parisotto, deputado com o maior número de mandatos nesta casa, e também o deputado João Amin, representando os novos deputados, para que acompanhem as autoridades aqui no ingresso à mesa principal. Graças. Convido o excelentíssimo senhor João Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina. Convido o excelentíssimo senhor Eduardo Pinho Moreira, vice-governador do estado de Santa Catarina. Convido o desembargador Nelson Juliano Scheffer Martins, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Convido o senhor Antenor Quinato Ribeiro, subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, neste ato representando o excelentíssimo procurador-geral de Justiça, Dr. Lio Marco Marim. Convido o excelentíssimo deputado Aldo Schneider, primeiro vice-presidente desta Assembleia Legislativa, que continua em campanha lá no plenário. Convido o excelentíssimo deputado Leonel Pavan, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor deputado Valmir Comim, primeiro secretário desta Casa. Deputado Pedro Baldiceira, segundo secretário. Deputada Dirce Radechar, terceira secretária. Deputado Mário Marcondes, quarto secretário desta Assembleia Legislativa. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores deputados, nos termos do artigo 46 da Constituição do Estado de Santa Catarina e do artigo 3º do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, declaro solenemente abertos os trabalhos legislativos referente à primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Na sequência, teremos a execução do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem na própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil nos une denso raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza.
sorte clave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, a terra dourada, entre outras milas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, as mães, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndidos, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e tigre verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, em quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras minas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, as mães, gentil pátria amada, Brasil. Esta presidência destaca a ilustre presença, juntamente com muitas outras autoridades, mas queremos destacar a presença do conselheiro Luiz Roberto Herbst, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que ontem, em bela cerimônia, assumiu mais um mandato à frente daquela Casa de Contas. Queremos desejar sucesso ao conselheiro e desejar também as boas-vindas nesta casa. A seguir, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, para apresentar a mensagem anual prevista no inciso 10 do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Eu desejo cumprimentar a todas as senhoras, senhores deputados, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Gelson Merizio, em seu nome a todos os componentes da mesa. Também saúdo a todos os líderes de cada uma das bancadas, ao líder do governo, Silvio Drevik, bem como a todos e a todas as parlamentares. Também saúdo aqueles que hoje ainda assumirão o seu mandato, já que 4 deputados assumem as suas funções como secretário de Estado, e eu quero homenagear também a todos que assumem essa responsabilidade. Saúdo o nosso vice-governador do Estado, querido amigo Eduardo Pinho Moreira, o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Juliano Schaefer Martins, o presidente do Tribunal de Contas, Luiz Roberto Herbst, e dar os parabéns também pela sua posse no dia de ontem, o subprocurador-geral de Justiça e de Assuntos Administrativos, promotor de Justiça Antenor Quinato Ribeiro,
o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, o segundo vice-presidente, deputado Leonel Pavan, o deputado Valmir Comim, primeiro secretário, o deputado Padre Baldiceira, segundo secretário, deputada Dirce Heiderscheid, terceira secretária, deputado Mário Marcondes, quarto secretário, senhores secretários, companheiros de governo, senhores e senhoras, é uma alegria estar aqui. Eu quero também cumprimentar a Assembleia pela maturidade da forma que conduziu a eleição do senhor presidente da Assembleia, o que honra e cria um espírito de colaboração e de maturidade política em todos os quadrantes do nosso Estado. No final, a nossa equipe vai entregar a cada um dos senhores deputados uma mensagem que representa todas as ações do governo e todas as propostas do governo. E para mim não repetir e não ser cansativo, eu gostaria apenas de dar algumas pinceladas em relação ao trabalho que pretendemos fazer, que não reflete o que está escrito ali, que é um estudo técnico mais profundo. Santa Catarina tem crescido acima da média nacional. Até agosto de 2014, que são os índices oficiais, os últimos que nós dispomos, o nosso crescimento é de 3,1% do PIB. A média nacional, em termos de 0,2%. Ontem, conversando com os técnicos da Fiesc, fazendo as avaliações com os técnicos da Fazenda, a expectativa é que o fechamento do ano se dê em torno de alguma coisa, em torno de 2,8% do crescimento do PIB. Com certeza, é o maior crescimento do Brasil no ano de 2014. Por isso eu quero saudar a todos os catarinenses, trabalhadores, empresários, políticos, a toda a nossa sociedade, que fez com que o nosso Estado fosse e é um Estado de referência ao longo de muitos e muitos anos, cujos números nós podemos mostrar com bastante orgulho e satisfação. O ano de 2015 é um ano que impõe para nós, todos no Brasil, alguns desafios importantes. Por um lado, a maturidade da sociedade, o processo de evolução democrática, que é um dos grandes patrimônios que nós temos, uma das grandes conquistas da nossa geração, ela impõe sobre nós mais e boas responsabilidades. Há uma exigência importante da sociedade por mais e mais qualificados serviços públicos. São justas as reivindicações. E os governos, e o nosso governo em Santa Catarina, nós temos que ser sensíveis e dinâmicos, de tal forma que a gente possa atender a estas demandas, que são importantes e é basicamente o sucesso que nós queremos alcançar. Além de nós conseguirmos manter os avanços que nós já conseguimos, por exemplo, a taxa de emprego, que é uma das melhores do mundo, nós temos que avançar em áreas fundamentais, como a saúde. Nós temos hoje 9 hospitais em obras. Nós tivemos agora na quarta-feira, os senhores deputados estavam juntos, inaugurando uma ação importante no Hospital Santa Isabel, da nova UTI. Na quinta-feira, foi inaugurado um hospital importante da comunidade de Jaraguá, era 120 leitos, passou para 250 leitos, vários deputados estavam aqui, com novas tecnologias, com novos serviços, né? Em breve será inaugurado o Hospital de Biguaçu. Muitas prefeituras precisam ativar unidades de atendimento de emergência, inclusive aqui na Grande Florianópolis, e tudo isso demanda novos recursos. Estes hospitais começam a ficar prontos em breve, e toda a parte de equipamento, a parte de operação, que é a mais cara, vai exigir de nós uma grande ação interna para que a gente possa fazer mais com os recursos disponíveis. O Estado de Santa Catarina não vai fazer opção, não fez e não fará de aumentar impostos. O nosso vizinho Paraná, e não me cabe aqui emitir nenhum juízo de valores, ele aumentou os impostos do IPVA, por exemplo, de 2,5% para 3,5%. O de Santa Catarina é 2% e continua sendo 2%. Né? Eles aumentaram o ICMS de energia elétrica no Paraná, e nós não vamos aumentar. Nós temos que fazer com que a sociedade não seja punida e que aumente a nossa eficiência. Hoje, a mensagem do Rio Grande do Sul, eu estava acompanhando, o Rio Grande do Sul sacou 7,8 bilhões de reais recentemente de depósitos judiciais e de recursos do Fundo de Previdência da empresa de energia elétrica para fazer suporte às despesas. Graças a Deus, nós não fizemos isso e não podemos fazer isso, porque é como emitir moeda e aumentar a dívida do Estado. Nós temos que buscar na nossa eficiência, na redução dos nossos custos, a atenção dessas demandas que estão aí. Por outro lado,
nós temos que continuar dinamizando a nossa economia, Carlos Chiodini. E, para isso, o Estado tem que ser proativo, como fomos em diversas áreas, como, por exemplo, a abertura do mercado japonês para carne suína, com uma grande colaboração do governo federal e, pessoalmente, da presidente Dilma. O desafio agora é abrir a Coreia. O Japão importa 1.200.000 toneladas, a Coreia 800.000 toneladas. É fundamental para que a gente possa manter essa expansão que nós tivemos. Temos que consolidar o mercado do México, na questão da carne de frango, e ampliar os mercados que estão disponíveis. Nós temos uma série de outras áreas que são desafiadoras para nós. E é uma proposta da ONU, que nós estamos consolidando para março, para tornar Santa Catarina a base de atuação das indústrias da América do Sul. É uma proposta de assinarmos esse contrato ainda em março, junto à ONU, o que vai dar um impulso para a atração de novas indústrias. Eu, essa semana, fiquei muito feliz com o relatório que a Siemens, de Joinville, me passou. Eles estão produzindo lá equipamentos médicos de alta tecnologia, tomógrafos, ressonância, e agora PET scan. Eles dobraram a produção e vão ampliar a fábrica em 2015. São investimentos estratégicos na nossa economia, como a de TI, por exemplo, Saulo, que nós precisamos dinamizar. Os resultados do BRDE, Neuto, você é testemunha maior disso, pela primeira vez o Estado de Santa Catarina quase soma o volume financiado pelo Rio Grande do Sul e pelo Paraná, mostrando que a nossa economia se dinamizou. Nós chegamos a 1,3 bilhões de reais. Os investimentos que estamos fazendo, junto com o governo federal, ou eles estão fazendo, e nós ajudando com juros num programa especial para Santa Catarina, da construção de armazéns, nós vamos aumentar a nossa capacidade de armazenamento de 4.200.000 para 5.200.000 toneladas. 300.000, inclusive, estão em obras, o que permite uma alavancagem estratégica na manutenção do nosso modelo do agronegócio. A gente precisa avançar na questão do turismo na baixa temporada, ou em outras temporadas. O verão já está aí nos impondo quase que limites. No entanto, essa estrutura fica disponível na maior parte do ano, quase que ociosa, e aumentando os custos do período de verão. Por isso, a construção e a entrega do Centro de Eventos de Canasvieiras, a agilidade, o aceleramento na questão do Centro de Balneário Camboriú, a força no turismo da Serra, no turismo termal, são coisas essenciais para que nós continuemos gerando empregos. Considero esta a grande conquista da ação que todos nós fizemos juntos aqui em Santa Catarina. Por outro lado, nós temos que dinamizar nossa capacidade de exportação. Você sabe, quando você sai do mercado lá fora, para voltar, você leva algum tempo, não é automático. Mas a mudança do câmbio favorece muito a nossa capacidade de exportação. E, para isso, nós estamos desenvolvendo ações importantes para que a gente esteja mais presente e que, com isso, nós geremos ganhos sociais e econômicos para o nosso Estado. Já há alguns resultados importantes, é um trabalho a médio e longo prazo. Por exemplo, o setor cerâmico, com a ativação do Porto de Imbituba, com a reativação da rede ferroviária, nós nos tornamos novamente competitivos e todos os meses a gente bate recordes. A mesma coisa, por exemplo, no setor madeireiro, que a gente consegue vencer desafios importantes. Por outro lado, se revigora o setor têxtil, porque o dólar também inibe a importação e os dados são importantes. Eu visitei, na semana passada, quando fui a Jaraguá, duas indústrias têxteis, eles estão com excelentes resultados. Hoje conversei com algumas empresas do setor em Joinville, também com excelentes resultados. Nós tivemos um ano bom, 2014, um bom janeiro, as perspectivas de fevereiro e março são boas. Tudo isso eu falo no sentido de que a gente possa conseguir manter e melhorar o nível de emprego. É claro que temos desafios, o setor metal-mecânico é um setor que está tendo o impacto da baixa da produção no nosso país, das dificuldades de exportar para a Argentina, da diminuição do consumo interno, e a gente precisa prestar atenção disso. A mesma coisa no setor de eletrodomésticos, que também é um setor importante da nossa economia, e a gente precisa monitorar para que não haja desemprego e para que as empresas continuem ativas e dinâmicas. Por outro lado, a demanda de serviço exige do governo algumas medidas importantes que, somadas ao desafio do ajuste fiscal, vão impor para o governo a necessidade de economias importantes. É evidente que nós temos grandes desafios na saúde, nós temos grandes desafios na educação, apresentamos hoje uma proposta importante para o Sindicato dos Professores, porque houve, de fato, uma conquista muito forte no piso salarial, absolutamente justa e que tinha que ser cumprida, mas isso desequilibrou os professores com mais, com doutorado, com
mestrado, os professores mais da ponta da linha. Se nós continuarmos com essa política, nós vamos desestimular totalmente os mais qualificados, os mais com maior diplomação, e isso vai prejudicar a qualidade da nossa educação. Agora nós precisamos, pagando o piso, mas inverter esta lógica e dar agora um gesto e uma ação em favor daqueles que estão na outra ponta, que de fato foram achatados, e eu acho que nós vamos conseguir evoluir, e essa é a nossa disposição. Temos que continuar com os investimentos fortes na segurança pública, né, que são investimentos fundamentais. Nós temos avançado, mas a violência avança mais e mais rápido, e há necessidade de uma postura forte do Estado, no sentido de que a gente possa controlar e avançar. Nós temos bons números, nós temos bons resultados, mas a demanda é impressionante e me entristece muito, porque quando você visita uma unidade prisional, e que, graças a Deus, hoje começamos a de Blumenau, que era o nosso maior desafio, a gente percebe com muita tristeza, a maior parte dos nossos detentos são jovens, pessoas com longo futuro na vida, mas por essa maldição das drogas, interrompem esse projeto de vida feliz e acabam migrando para uma situação absolutamente constrangedora. E hoje, digo com tristeza, nós já temos mais de 18 mil pessoas no nosso sistema prisional. É claro que avançamos, qualificamos, conseguimos trazer para dentro escolas, conseguimos trazer a oportunidade do trabalho, mas o ideal é que a gente consiga evitar que isso aconteça. Amanhã nós vamos apresentar um plano de mobilidade urbana importante. Foi feito um trabalho muito longo pela SCEPAR, por todos os nossos órgãos de governo. O BNDES aportou a fundo perdido 10 milhões de reais, nós concluímos o estudo e nós convidamos uma pessoa de renome, profundo conhecedor do setor, para vir liderar esse processo aqui no Estado. Eu amanhã posso tornar público esse processo, acho que vamos ter e precisamos ter um grande avanço. Por outro lado, se a sociedade ela cobra mais serviço, melhores serviços, prontos serviços, ela também se incomoda, às vezes, com a falta de transparência, com tantos problemas que a sociedade vive hoje. E ela exige de nós absoluta transparência. Por isso, nós conseguimos colocar na nossa rede praticamente todos os contratos. E, para surpresa minha e de muitos, nós já chegamos a 11 mil contratos. Qual é o modelo de gestão que a gente apresenta para vocês? E acredito muito, vamos lutar muito todos nós, para que ele produza os resultados. Nós vamos agora avaliar todas as despesas do governo. Essa experiência, se me permitirem, eu vou relatar para vocês, quando assumi a prefeitura em 2000, tinha um quadro bastante adverso e a situação financeira muito complexa. Então, nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente. E eu acabei lendo um livro que ganhei de presente do Lee Iacocca, de como ele salvou a Chrysler. E meditei muito sobre aquela realidade, nos aprofundamos bastante. E é uma coisa muito simples, que cada um de nós faz nas nossas contas pessoais. É você ter as despesas fixas, as despesas variáveis, e o que você vai fazer de investimento. Então, nós vamos agora revisar todos os contratos, um por um. Precisa ter? Qual é o resultado? Não tem nada paralelo? Podemos fortalecer em algum lugar? Por exemplo, será que o custo do SAMU, que aumentou muito através da OS, não pode ser feito por uma gestão em parceria com os bombeiros, reduzindo o custo? É uma hipótese concreta. Vamos aprofundar, vamos achar o melhor mecanismo, vamos ver se nós conseguimos trazer esses programas de internet, de informática que nós temos em quase todas as secretarias, para um lugar só, para dentro da CIASC, dar a eles potencial e transparência, de tal forma que a gente consiga reduzir de forma significativa os nossos custos. E este é o grande trabalho que a gente precisa fazer. E para que isso tenha sucesso, nós montamos a equipe com este compromisso. Os diretores financeiros de cada uma das áreas, que são os operadores do sistema, são os responsáveis. E todo mês nós vamos fiscalizar o cumprimento das ações de cada uma delas. Aconteceu uma coisa engraçada, só para mostrar como é difícil. Na reunião que nós fizemos com os técnicos do governo, veio um primo meu de Curitibanos que queria falar comigo, disse, vamos junto na reunião, na saída eu vou almoçar contigo e a gente conversa. E ele veio, ninguém o conhecia, sentou no meio dos técnicos. E eu fiz toda essa conversa que estou fazendo aqui com essa empolgação. Na saída ele veio no meu carro e disse, não vai dar certo. Os caras estavam gozando da tua cara e dizendo que isso é uma utopia, que é uma bobagem, ninguém vai ajudar. Vão ajudar sim. É um pré-requisito, é exigência, nós precisamos fazer isso.
para poder diminuir os custos, aumentar a eficiência e a sociedade perceber que todos nós juntos estamos dando o resultado que elas esperam. Este é o grande ação que nós precisamos fazer. E se nós tivermos sucesso, nós vamos montarmos um modelo de gestão que, com certeza, pelos próximos anos, ele vai ser seguido, porque é muito simples. A grande verdade é que você assume e a máquina continua andando. Você não fica sabendo de 90% das coisas que acontecem, porque elas precisam acontecer e a cobrança da sociedade é muito grande. E é possível melhorar o desempenho de muitas que estão aí. É possível melhorar o resultado de muitas ações que estão aí. E esse é o mínimo do nosso dever como gestor público, e eu aproveito para convocar e pedir à nossa equipe que esta seja a grande batalha que a gente trave neste período. Se nós implantarmos o fluxo de caixa, vai sobrar mais recursos para investimento. E aí todos nós, homens públicos, vamos encontrar a bela razão do serviço público, de sermos homens e mulheres servindo a sociedade catarinense. A alegria de poder inaugurar uma obra, a alegria de poder ajudar uma comunidade, a alegria de levar um bem, seja ele uma estrada, seja uma creche, a todos os catarinenses. É isto que realiza o gestor público, é isso que dá força ao nosso mandato popular. E que por razões diversas, por muitas coisas, nós um pouco perdemos e nos afastamos disso, de tal forma que a gente possa fazer juntos, fazer bem feito, fazer melhor. E que permaneça entre todos nós, independente das posições ideológicas, do debate contraditório das ideias, do posicionamento de cada um, no contraponto de assuntos pontuais que aqui estejam, que prevaleça o espírito da colaboração. Ele teve presente. Nos 4 anos que nós tivemos o privilégio, eu e o Eduardo, de desenvolver a nossa ação. Não temos nenhuma razão para fazer qualquer tipo de queixa a qualquer um dos parlamentares, ao Poder Legislativo. Conquistas importantes nós pudemos, e as que nós não pudemos foi pelas nossas limitações. Agora, o espírito da colaboração, ele é fundamental. Ontem, na posse do presidente do Tribunal de Contas, eu coloquei algumas coisas que a gente demora para resolver, elas se transformam em emblemas da ineficiência que, no fundo, passa a ser de todos nós. A ponte Hercílio Luz, por exemplo, é um exemplo. Eu, no primeiro ano, eu não sou engenheiro, eu comecei a fazer reuniões, reunimos a nossa equipe de governo, deu mais de 100 reuniões. E chegou um momento que a gente via que daquele jeito não ia, que a empresa não estava habilitada. E nós fomos olhar depois, empresas importantes tinham participado da concorrência. Mas por essa lei 8666, não tem como você dirigir para aqueles que têm o conhecimento. Então, nós estamos indo agora aos Estados Unidos. A empresa que construiu a ponte tem o maior interesse, ela participou da licitação, há alguns anos atrás, de executar a obra. Agora, se nós formos fazer pelo caminho natural e convencional, aí não vai chegar nunca ao resultado. Então, eu me proponho a trazer, com a maior transparência, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, à sociedade, toda a proposta, para que juntos nós sejamos mais fortes que a burocracia, e com absoluta transparência e convicção de que estamos fazendo um bem para Santa Catarina, a gente possa fazer uma dispensa de licitação, acelerar ao máximo e entregar esta obra para que as pessoas deixem de ficar na fila e sofram todos os dias para ir e vir para a sua casa. Nós temos que ser mais fortes que a burocracia. Para isso é fundamental que haja o espírito da colaboração e que haja por parte do governo a transparência e o compromisso com ela, para que nós acreditemos estarmos fazendo uma coisa boa. São desafios como esses que estão presentes no nosso dia a dia a partir de agora. Eu preferi falar assim, abrindo o meu coração, sendo muito verdadeiro, pedindo a ajuda de vocês. E vocês vão poder olhar na mensagem que nós conseguimos juntos, todos nós, fazermos um grande trabalho. Tivemos a colaboração importante do governo federal, ainda temos, hoje ainda, o governo federal venceu uma etapa importante, os deputados catarinenses e os senadores me telefonaram em relação ao aeroporto de Florianópolis, a segunda colocada aceitou assumir a obra, e com essa nós vamos poder avançar nessa questão. Houve uma união importante da classe política catarinense em Brasília, e nós temos que fazer a mesma coisa aqui. Sim, o bem vence o mal. A verdade prevalece sobre as burocracias que são colocadas quando as pessoas do bem se unem, dão o melhor de si e avançam pelo caminho certo. É isso que nós temos que fazer.
eu quero cumprimentar a todos os senhores deputados e senhoras deputadas, ao presidente Gelson Merizio, que representou a união desta casa através da sua eleição, e a todos, desejando ser parceiro de todas as ações, numa proposta aberta de diálogo, de convivência, independente de sigla partidária e de posição política, para que nós possamos, de forma conjunta, desempenharmos um bom trabalho por Santa Catarina. Vivemos num estado extraordinário, de um povo bom, honrado e trabalhador, com resultados muito positivos, que dão benefício social das diversas formas, que são conquistas da nossa sociedade. Se nós continuarmos trabalhando juntos, nós vamos melhorar cada vez mais. E é isto que nos anima a dar esses passos e a continuar esse trabalho nos próximos anos. Que Deus proteja a todos, que dê toda sorte de realização e de felicidade a cada um de vocês. E contem conosco para somarmos forças em favor de Santa Catarina. Muito obrigado. O protocolo previa a leitura na íntegra do livro que foi entregue agora pelo governador. Com a concordância de todos os senhores deputados, foi possível abreviar um pouco aqui a apresentação. Antes de fazer breves considerações finais a esta cerimônia, quero pedir aos senhores deputados que tão logo nós encerremos esta presente sessão, possam permanecer do plenário para que, de forma extraordinária, possamos realizar uma sessão e dar posse aos deputados que vão assumir nesta casa em função dos atos de posse no secretariado que acabaram de chegar a esta secretaria e que, por isso mesmo, criam as condições legais para que os senhores deputados possam serem convocados e tomar posse. Então, logo nós encerramos a sessão, eu acompanho o senhor governador até a saída da Assembleia e o deputado Aldo Schneider preside a sessão extraordinária de posse dos novos deputados. Quero também, de forma muito rápida e sucinta, primeiro agradecer ao excelentíssimo governador Raimundo Colombo pela sua presença nesta casa, cumprido no rito constitucional, mas também como gesto de respeito, de amizade e de parceria com cada um dos senhores deputados. Da mesma maneira, cumprimentar o prezado amigo e companheiro de governo, Eduardo Pinho Moreira, que junto com o nosso governador Raimundo Colombo, executaram um belo trabalho nos 4 anos que encerraram no dia 31 de janeiro e iniciavam nova etapa a partir do dia 1º. Desde o dia 1º de fevereiro, nós temos a nossa casa constituída, com 13 novos senhores deputados, com mais 27 deputados que já estavam na legislatura passada, mas tenho certeza absoluta, os 40 imbuídos em fazer o bem, os 40 preocupados em levar juntos com o poder público. E leia-se aqui, poder público, presidente Nelson Schaeffer, representante do Ministério Público, nosso presidente do Tribunal de Contas, todos aqueles que prestam serviço às pessoas, que prestam serviço ao nosso Estado. Muitas vezes se cobra em demasia do Executivo, quando, na verdade, todos nós temos a mesma responsabilidade em retribuir em serviços de qualidade, retribuir em ações concretas as pessoas que são nossos empregadores, que é o nosso eleitor, do mais humilde lá do interior do Estado ao mais forte dos empresários de Santa Catarina. Tenho a certeza, senhor governador, que esta casa, assim como fez nos 4 anos do seu primeiro mandato, terá sempre uma postura absolutamente independente, muitas vezes críticas, porque a crítica também faz parte do processo de engrandecimento, de amadurecimento. O contraditório de 40 cabeças muitas vezes ajuda as equipes do governo a construir um caminho que seja melhor para o Estado, e esta contribuição todos nós queremos lhe oferecer com muita sinceridade e com a certeza que, quando concluirmos esta missão, no final deste mandato,
poderemos novamente celebrarmos um grande resultado por Santa Catarina e pelo nosso povo. Muito obrigado pela sua presença, sucesso neste novo caminho que se inicia a partir de hoje, nesta relação que será harmoniosa e independente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Instalada a primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, a presidência agradece a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que nos honraram com o seu comparecimento e convoca outra sessão extraordinária para hoje, às 15h55, para que, como eu disse, se dê posse aos novos deputados. Após a execução do hino de Santa Catarina, convido os senhores parlamentares da mesa, que será presidida pelo deputado Aldo Schneider, os demais possam nos acompanhar até o hall para nos despedirmos do governador e do vice-governador. Está encerrada a presente sessão, então logo executemos o hino de Santa Catarina. Sagremos num hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz, as festas que os livres frementes derradores se celebram nas terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, hoje algemas no chão. Do povo nas epopeias fuge a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, hoje algemas no chão. Do povo nas epopeias fuge a luz da redenção. Pode, por favor.